do PROES de Desenvolvimento e do PROES de Licenciatura. Eu sou a professora Luísa, que coordeno o PROES de Licenciatura no Unibave desde que o programa foi lançado. E este ano, no PROES de Desenvolvimento, então, nós vamos ter, né, como colegas de trabalho, o professor Rovânio, e nós vamos, então, dar início há documentos que nós temos de estudar em comum. Vocês devem estar se perguntando, se é o Rovânio, que é o nosso professor, como é que nós estamos recebendo uma aula da professora Luísa? É que vocês, mesmo sendo do PROES de Desenvolvimento, vão estar inseridos numa pesquisa junto a uma escola de ensino médio aqui da nossa região, mais precisamente a Escola de Educação Básica Antônio Knaben, que fica em Gravatal, porque essa é uma escola que faz parte de um plano piloto da Secretaria de Estado da Educação e que está implantando a reforma do ensino médio. Essa reforma, segundo essa lei 13.415, ela passa a valer a partir de 2022. Em 2022, todas as escolas de ensino médio do estado de Santa Catarina vão ter que se adequar a esta lei. Eu diria para vocês que não só Santa Catarina, todos os estados da federação, tendo em vista que ela é uma lei federal. Antecipando essa visão do novo ensino médio, a Secretaria de Estado da Educação, então, selecionou 120 escolas, onde esse modelo de ensino médio está começando a ser implantado a partir deste ano. Então, assim, apesar de que a gente está nesse período de pandemia, pessoal, internamente a escola continua trabalhando, né, os movimentos de implantação desse modelo. E aí o pessoal do desenvolvimento deve estar se questionando assim, tá? E nós vamos fazer o que na escola, professora? Vocês vão ser os auxiliares na constatação de tudo aquilo que vai acontecer e que envolve a questão do desenvolvimento regional e o que essa escola vai precisar para que efetivamente ela possa implantar esse ensino médio que é preconizado na lei. Então, num primeiro momento, a gente vai explicar para vocês quais são as principais alterações que vai ocorrer na lei, certo, gente? Como vocês já sabem, né, o pessoal das licenciaturas sabem que nós temos uma lei federal chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que foi escrita em 1996. E essa lei 13.415, ela vai alterar alguns artigos dessa LDB. Ela também vai alterar a lei do Fundeb. O Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É de onde vêm verbas, por exemplo, que custeiam a educação brasileira. Então, é de onde se pagam os reajustes dos professores, onde se faz investimento para compra de materiais, é onde a escola vai receber verbas para compra de equipamentos, para melhorar a estrutura interna. Então, é deste fundo. Ela também acaba alterando alguns artigos da consolidação das leis trabalhistas, a CLT, porque ela vai interferir na contratação de professores, como vocês vão ver mais adiante, e ela vai revogar uma lei 11.161 de 2005 e instituir uma política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral. Então, quando ela surgiu em 2017, a ideia era a implementação de escolas em tempo integral, quer dizer, que os alunos ficassem o dia inteiro nas escolas. Mas nesses 3 anos também já ocorreram pesquisas que indicam, principalmente na nossa região, que grande parte dos pais e dos alunos que frequentam o ensino médio não querem essa escola de tempo integral. Então, estão sendo providenciadas algumas adequações dentro desta lei.
Então, a lei, ela vai trazer algumas implicações que vão mexer na estrutura do currículo. Então, ela vai flexibilizar e até aligeirar, de certa maneira, a formação dos alunos. Vai alterar o formato de financiamento público com a privatização de algumas escolas, vai atingir a formação de professores, vai impactar a docência na rede particular de ensino também, e ela não dá garantias de novos recursos e investimentos na educação. Então, vocês devem se perguntar assim: bom, se de imediato não traz vantagens, por que a alteração? Né? Essas mudanças, pessoal, elas, na verdade, vêm atender a um modelo econômico que quer a formação de mão de obra de uma forma mais rápida. Então, assim, a lei foi alterada em função da própria visão empresarial, que muitas vezes também perpassa o contexto da educação. Então, há uma vontade desses órgãos, dessas empresas, que se invista muito em educação profissionalizante, para que se tenha mão de obra, né? Com um custo menor, porque quem faz ensino superior, como é o caso de vocês, vai acabar, né, impactando numa mão de obra mais qualificada e, portanto, um pouco mais cara. E isso é uma das coisas que as novas políticas educacionais não querem. Então, como nós vimos lá atrás, uma das implicações da mudança da lei são as implicações curriculares, são aquelas que mexem diretamente com o tempo de estudo, com a carga horária que o ensino médio vai ter nesses anos que virão. Então, a carga horária ela vai ser ampliada progressivamente para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer um prazo máximo de 5 anos, pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária, já a partir do dia 2 de março de 2017. Só que isso ainda não foi implementado, tá, pessoal? Apesar de ter sido aprovado, as escolas de ensino médio ainda não alteraram esse número de aulas. A lei não faz referência clara como essa expansão vai acontecer no ensino médio noturno, por exemplo, que é um outro problema, porque durante o dia a ampliação é mais fácil de ser trabalhada, tendo em vista que você pode chamar, se o aluno estuda no turno matutino, você o chama para mais 2 tardes, então você consegue ampliar. Se ele é do turno vespertino, você chama 2 manhãs. Agora, os alunos que são do turno noturno, eles já estão matriculados no turno noturno porque trabalham. Então, essa legislação não deixou claro como é que vai acontecer essa ampliação dessa carga horária, transformando as 800 horas. Vocês devem estar se perguntando assim, e atualmente são quantas horas, professoras? Atualmente são 800 horas anuais. E gradativamente, então, eles querem aumentar para 1.000 horas anuais. Outras mudanças que poderão ocorrer, né? O ensino de arte, especialmente as suas expressões regionais, vão constituir um componente curricular obrigatório da educação básica. Mas, assim, a lei não deixa clara se vai atingir os itinerários formativos do ensino médio, né? Então, os professores, por exemplo, que fazem a licenciatura em artes, não têm garantia de como é que vai funcionar o ensino de artes a partir dessa ideia dos itinerários formativos. A lei obriga a oferta da língua inglesa a partir do 6º ano do ensino fundamental e dispõe que a integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais e, portanto, não necessitará de ser tratado para um conjunto dos estudantes. Então, por exemplo, se tem um grupo de estudantes que querem estudar diversidade étnico-racial e outro não quer, um tem a garantia de desenvolver esse projeto, o outro pode desenvolver um projeto de outra área. E isso é um pouco inquietante, porque muitas vezes alguns problemas que estão nessas diversidades poderão nunca ser estudados.
e poderá futuramente impactar ainda mais na questão que nós já temos hoje, né, que é a discriminação em função de gênero, a discriminação em função de raça, em função de conhecimento, enfim, essa não discussão com os alunos poderá acarretar problemas futuros. Poderá haver também, né, pessoal, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular. E isso já aconteceu, né, que o Conselho Nacional de Educação já homologou, né, a Base Nacional Comum Curricular e obrigatoriamente, tá, nós teremos 4 áreas de ensino: linguagens e suas tecnologias, a matemática e as suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas. Então, essas 4 áreas de saberes, elas serão obrigatórias, havendo a possibilidade de ter uma 5ª área, que aí vem a questão da formação profissionalizante. Uma outra questão imposta pela Lei 13.415 está em relação à parte diversificada dos currículos, que ela dá liberdade para cada sistema de ensino, mas ela tem que estar sempre em harmonia com a BNCC e ser articulada a partir de um contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. A BNCC referente ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, de arte, de sociologia e filosofia. Portanto, não haverá que os currículos, por exemplo, essas disciplinas apareçam como vocês estudaram até agora. Elas poderão estar incluídas nesses projetos e nessa parte diversificada. Então, assim, Santa Catarina, quando vocês perguntam assim, o que é um sistema de ensino? Nós temos o sistema de ensino público e o sistema de ensino particular. O sistema de ensino particular pouco será alterado, né? Então, nós vamos nas escolas particulares continuar formando jovens cujo objetivo maior é eles entrarem e fazerem o curso superior. Na escola pública, tá? Ela vai investir num ensino mais profissionalizante, e isso, de certa maneira, constitui-se numa seleção, né, de excluir uma parte de alunos que fazem ensino superior. Então, ela tem, quando a gente fala dessas implicações curriculares, é porque ela atende outros objetivos que não são só os educacionais. Então, no currículo, gente, ficarão como disciplinas obrigatórias nos 3 anos de ensino médio a língua portuguesa e a matemática, tá? Então, professores dessas 2 áreas do conhecimento terão aulas sempre. Também eles asseguram às comunidades indígenas a utilização das respectivas línguas maternas e o ensino de inglês. Outras línguas estrangeiras em caráter optativo, opcional, preferencialmente o espanhol, poderão ser ofertadas de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino. Mas já mandaram, tá, pessoal, assim, cortar as aulas de espanhol da carga horária do ensino médio. Fica como língua estrangeira obrigatória apenas o inglês. A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas do total da carga horária do ensino médio, ou seja, mais ou menos 69% do total da carga horária, tá? Então, esses conteúdos da Base Nacional Comum Curricular, eles vão ocupar um pouco mais da metade, né, das horas disponibilizadas para a formação de ensino médio. Então, pessoal, os itinerários formativos do ensino médio vão estar alinhados à BNCC e vão ter, né, a oferta dos seguintes arranjos curriculares.
linguagens e tecnologias, né? E dentro da linguagem é que estão algumas aulas de educação física, inglês, arte e a própria língua portuguesa. Mas obrigatória nesse bloco é a língua portuguesa. As outras disciplinas poderão ter cargas horárias suprimidas ou, em algumas escolas, até mesmo não existirem. A matemática e suas tecnologias é basicamente o ensino de matemática. Ciências da natureza e suas tecnologias envolve a biologia, a química e a física. As ciências humanas e sociais aplicadas, aí conforme a formação técnica e profissional, então serão trabalhadas. Então, por exemplo, nessas sociais aplicadas, poderá haver uma região que optou por um técnico em administração de empresas. Aí esses alunos de ensino médio terão aulas com alguém, né, dessa área da ciência social aplicada para entender noções de como se trabalha desenvolvimento, né, empresarial e as disciplinas que estão ligadas, né, à formação de administração. E, por fim, vem a formação técnica e profissional, que é o retorno do ensino técnico em nível médio. Então, quando você termina o ensino médio, você já terá uma profissão garantida no seu certificado de ensino médio, que vai te valorizar ou te oferecer salários também, né, nesse âmbito de ensino médio. Também haverá possibilidade, gente, de se oferecer um itinerário formativo integrado, com componentes da Base Nacional Comum Curricular e com os itinerários formativos. Os sistemas de ensino, mediante a disponibilidade de vagas na rede, poderão possibilitar ao aluno concluinte do ensino médio cursar mais de um itinerário. Então, por exemplo, ele está fazendo linguagem e suas tecnologias, mas ele quer fazer também a educação técnica e profissionalizante. Né? Se houver espaço, se houver profissionais da educação, se houver as condições mínimas necessárias, o aluno poderá fazer os dois percursos. Também, pessoal, poderão ser inclusas, né, já no ensino médio, atividades à distância e avaliação, né? Então, o próprio Estado brasileiro vai estabelecer os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, né, como o Enem e o IDEB. O processo seletivo para o ingresso no ensino superior poderá considerar as competências e as habilidades definidas na base. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários nas redes de ensino por meio de projetos e atividades online, de tal forma que, ao final do ensino médio, o educando demonstre o domínio dos princípios científicos e tecnológicos e o conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Então, mais ou menos o que está acontecendo conosco em função da pandemia é também já um projeto de Estado implementar lá no ensino médio, né, que parte dessa carga horária que vai ser aumentada seja feita também nesse modelo de educação à distância. Assim também, pessoal, uma outra normativa são as parcerias com o setor privado, né? Então, se os sistemas de ensino optarem, poderão oferecer, né, uma formação com ênfase técnica e profissional, trabalhando, né, Estado e empresa privada. A professora, quando iniciou a sua carreira, já viu, né, esse modelo de educação no ensino médio. Nós tínhamos em Lauro Miller, por exemplo, um curso técnico chamado Técnico em Mineração. E se tinha parcerias para fazer estágios, para fazer viagens de conhecimento com as principais companhias carboníferas, tanto aqui de Santa Catarina, da nossa região,
e chegou a se ter um convênio, inclusive, com uma companhia mineradora no Rio Grande do Sul, onde os alunos iam fazer estágio. Só que assim, né, pessoal, ao mesmo tempo que parece ser uma ideia promissora, se a empresa que está ajudando no financiamento, que está em parceria, não tiver mais interesse, ela pode romper o contrato a qualquer tempo. E aí, muitas vezes, os alunos que ingressaram no curso ficam inviabilizados, porque as empresas aí não abrem o campo de estágio, fica muito complicado para se dar conta. Mas é possível, né, que esse tipo e esse modelo de ensino também seja implementado a partir, né, de 2022. Uma outra questão também que é deixada clara na lei é que os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar esses convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento. E aí vem toda uma discussão, né? Quem é que vai dizer que uma empresa tem notório reconhecimento? Aonde a gente vai buscar isso, né? Então, eles definem que é a demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado, atividades de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino credenciadas, cursos que são oferecidos, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada pelas tecnologias, né, que é a tal das aulas remotas ou aulas digitais, onde o aluno pode interagir, né, com os professores, ou como nós estamos fazendo nesse momento, né? Essa é uma aula mediada pela tecnologia, né? Nós não podemos nos encontrar presencialmente, eu estou aqui fazendo esse diálogo, essa explicação. Então, eles querem que cada vez mais isso aconteça. De certa maneira, a pandemia acelerou o processo de mudança no setor educacional. Também a lei prevê, né, pessoal, que os certificados expedidos nesse ensino médio, nessa educação técnico profissionalizante, vão ter validade nacional e vai habilitar o concluinte do ensino médio ao prosseguimento de estudos em âmbito superior ou em outros cursos e formações para as quais a conclusão do ensino médio seja uma etapa obrigatória. O ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos com terminalidade específica, né? E aí os sistemas de ensino vão ter que se adequar a carga horária de professor, vai haver, assim, bastante alterações no modelo atual que vocês vivenciaram, porque a maioria de vocês estudou em escola pública, né? Então, sabe que o professor tem aquele que é efetivo, que trabalha só naquela escola, tem aquele que é a CT, que às vezes dá aula em 3 ou 4 unidades escolares diferentes. Então, assim, as alterações são muito significativas e vai demandar de muitos estudos. E um dos estudos que eles estão propondo é o estudo a partir dos PROESDs aqui no estado de Santa Catarina, para que a gente faça pesquisas indicativas de quais serão as principais alterações que terão de ser feitas nas unidades escolares para implementar o ensino médio. Outra polêmica desta lei, tá, é a contratação de pessoas com o que eles chamam de notório saber. E isso, de certa maneira, restringe um pouco a formação dos professores, né? Então, eles, por exemplo, né, deve ter no PROESD Desenvolvimento alunos de administração, ciências contábeis, as engenharias, a medicina veterinária, enfim, todos os cursos que são oferecidos pelo Unibave. A partir dessa lei, tá, e da implementação dessa lei, alguns de vocês poderão trabalhar essas disciplinas. Então, por exemplo, o engenheiro agrônomo
poderá atuar num percurso formativo que esteja oferecendo um técnico em agropecuária, né? Desde que ele comprove esse notório saber. Então, essa questão do notório saber, ela é polêmica por isso. E se eu não tiver o engenheiro, o agrônomo habilitado, quem é que eu posso considerar com notório saber? Ah, não, tenho aquele agricultor lá que trabalha lavoura com técnica, mas ele não tem nenhum saber escolarizado, ele tem o saber prático. Será que ele está habilitado a trabalhar uma disciplina, a lidar com os alunos? Será que ele tem um vocabulário que seja capaz de passar a informação técnica de forma científica, né? Então, assim, isso tudo é bastante temerário para a questão educacional, porque quando a gente fala de notório saber, gente, quem é que avalia o notório saber? É uma pessoa. Então, alguns de vocês poderão dizer assim, o professor Rovani tem notório saber, a professora Luísa não tem notório saber. Mas como a gente comprova se a gente tem saber ou não tem saber? Então, essas questões todas, elas ainda são bastante polêmicas, né, no setor educacional. E tendo em vista, né, as declarações do atual ministro da Educação, a gente ainda fica um pouco mais preocupado, né, em função do que eles consideram notório saber. Uma outra questão da lei é que essa nova redação que foi dada, ela exclui as universidades como lugares de formação docente. Você poderá ter formação fora da universidade. Os currículos dos cursos de formação de professores deverão ter por base, né, de referência a BNCC. A reforma curricular dos cursos de licenciatura, né, agora específico para pedagogia e educação física, também está sendo implementada no prazo de 2 anos, contando com a publicação da BNCC. Então, os próprios cursos de licenciatura já estão, né, alterando suas matrizes curriculares. Aqueles que se matricularam esse ano já estão sentindo, né, a mudança nas matrizes curriculares que está acontecendo na nossa instituição. A professora comentou, né, que a lei traria algumas alterações na própria CLT. Então, o artigo 318 da Consolidação das Leis de Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, em maio de 43, ele passa a vigorar com a seguinte redação: o professor poderá lecionar em um mesmo estabelecimento por mais de um turno, desde que não ultrapasse a jornada de trabalho semanal estabelecida legalmente, assegurando e não computado o intervalo para refeição. Implicações na jornada de trabalho dos professores da rede privada sem contrapartida salarial. Então, eles alteram, mas eles não falam, por exemplo, da questão do aumento salarial que essa carga horária a mais poderia trazer para esse professor. Então, vai haver, né, algumas alterações. Mas essa mudança na CLT, pessoal, atinge principalmente aqueles profissionais que vão atuar na educação particular. O sistema de ensino, para aqueles que fazem concurso público, eles têm um outro direcionamento. Agora, aqueles também que atuam na educação pública e são contratados em caráter temporário, né, que começam, tem data início e data fim de quando vai trabalhar numa determinada escola, esses também hoje são regidos pela CLT. A mudança do Fundeb, né, dos fundos que financiam a educação. A distribuição proporcional de recursos dos fundos levará em conta as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica e incluirá, a partir da Lei de Reforma do Ensino Médio, formação técnica e profissional prevista no inciso 5º do caput do artigo 36 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 96, que é a LDB, né?
Então, a própria formação técnica vai passar a ser financiada e, durante 20 anos, esse recurso não vai sofrer reajuste. Vocês estão lembrados, né, que tudo que financia saúde e educação, os recursos que são para essas duas áreas, existe uma lei que determinou que durante 20 anos eles não tenham reajuste. Os sistemas de ensino, né, de acordo com essa lei que estamos estudando, deverão estabelecer um cronograma de implementação das alterações, né, da 9394/96, que é a LDB, para que se comece a implementação. Então, por que nós vamos estudar, né, essa reforma? Exatamente por conta desse momento que nós estamos vivendo, que essas 120 escolas estão começando a atuar nessa nova forma de ensino médio que foi prevista nessa lei. Então, ela alterou a lei anterior e vem propor, e as secretarias de Estado e o município terão até 2022 para começar a colocar em funcionamento esse modelo de ensino médio. O PROEMI é o programa, né, de ensino médio integrado ou em tempo integral. E ele prevê o repasse dos recursos do MEC para os estados e para o Distrito Federal pelo prazo de 10 anos por escola, contando da data de início da implementação do ensino médio integral na respectiva escola, de acordo com o termo de compromisso a ser formalizado entre as partes. A transferência de recursos será realizada anualmente a partir de valor único por aluno. Então, eles fazem um cálculo, né, pessoal? E se a escola, por exemplo, tiver 200 alunos matriculados no ensino médio e cada aluno gasta por ano cerca de R$400, eles fazem a conta e esse recurso é repassado para a APP da escola para que ela possa, com esse dinheiro, gerenciar todas as despesas referentes ao ensino médio. Esse recurso atenderá às escolas que tenham iniciado a oferta de atendimento em tempo integral a partir da vigência dessa lei. Mas como eu coloquei lá na frente, pessoal, há uma resistência muito grande em todos os estados da federação de se oferecer ensino médio em tempo integral. Quem é de Orleans sabe, né, que o Tonesa Cascais começou esse PROEMI, mas no início deste ano as matrículas voltaram ao seu, né, índice de normalidade sem a oferta de ensino médio em tempo integral. Então, eles têm as turmas que já haviam iniciado e agora voltaram porque esse recurso não está vindo. E aí as escolas não têm como financiar o aluno o dia todo na escola. E a própria cultura catarinense dos pais, que quando os filhos têm 14, 15 anos, já querem que eles comecem a ajudar na renda familiar, muitos deles já estão trabalhando, e não fazem opção pela escola de tempo integral. Então, a reforma curricular, né, deverá ser iniciada após a definição da BNCC a partir de 2019. Então, ela começou a ser estudada realmente a partir do ano passado. Inclusive, o PROES de Desenvolvimento e Licenciatura de 2019 já fez pesquisa nessa escola que a professora comentou lá no início, de Gravatal, né? E já fomos verificando quais eram as principais dificuldades e os principais desafios que essa escola teria para implementar o novo ensino médio. As mudanças que estão relacionadas às questões de parceria público-privada e formação docente, avaliação e financiamento serão imediatas, ou seja, logo a Secretaria de Estado de Educação já vai providenciar essas mudanças, a definição das novas cargas horárias dos professores, quantas aulas vai ter de português, quantas aulas de matemática, enfim, essa definição já vem pronta da Secretaria de Estado da Educação. Os impactos tendem a ser fortes, né, na questão da educação pública, com esse aligeiramento da formação e ênfase na formação profissional, porque
vai acabar desestimulando muita gente de fazer o curso superior. Então, as próprias universidades, elas se preocupam com essa nova formatação, porque esse aluno que faz uma formação profissional, ele, né, vai vai acabar trabalhando na empresa e muitas vezes ele se distancia de continuar a sua formação superior. A rede privada deverá se especializar ainda mais, né, em prover, em dar continuidade aos alunos que vão fazer curso superior, fazendo aquela separação ainda maior, né, entre a classe mais privilegiada economicamente e a menos privilegiada economicamente. E assim, gente, nós fizemos um resumo dessa primeira legislação, tá? E por que ela veio aqui nesse momento e que vocês precisam todos conhecê-la? Exatamente porque é a partir dessas mudanças que nós vamos ter o nosso olhar quando a gente voltar, né, que as aulas retornarem ao seu grau de normalidade e que nós vamos lá na escola, nós temos que ter claro o que diz a lei. Tá? Então, a lei está posta, está colocada, esse material vai ficar disponibilizado tanto no ambiente virtual de aprendizagem do PROES de licenciatura, quanto do PROES de desenvolvimento. E em alguns momentos nós vamos ter aulas, inclusive quando estivermos no modelo presencial, que a gente vai compartilhar o mesmo ambiente. A professora vai estar lá falando de educação, os professores da área do desenvolvimento vão estar falando, né, e conversando sobre essas questões com o pessoal da licenciatura. Então, a proposta do PROES desse ano é um trabalho em parceria entre PROES de desenvolvimento e PROES de licenciatura. A licenciatura continua focada nas questões curriculares e educacionais, e o PROES de desenvolvimento será a base daquilo que precisa ser implementado para que esse modelo de ensino médio realmente funcione. Existem, né, pessoal, muitas críticas à formulação dessa legislação, mas o que eu tenho para dizer para vocês é: lei não é para ser discutida, é para ser cumprida. A lei está aqui e o que compete a nós é estudá-la, compreendê-la e tornar essa possibilidade de um ensino médio, né, uma melhoria para todos nós. Grande abraço e até o próximo encontro.